Eu vou trazer para a conversa agora o Diego Tivardi, que fala ao vivo conosco da capital cearense. Fala, Diego, bem-vindo ao Seleção. Aqui, cara, os três comentaristas apontaram um ligeiro favoritismo para o Fortaleza. O Fortaleza veste essa roupa de favorito? Como é que o time encara o duelo que começa hoje? Bem-vindo ao Seleção. Fala, Rizek. Boa tarde a todos. Que foi por pouco, né? Eu estava acompanhando aí, foi por pouco o favoritismo dado ao Fortaleza. A minha opinião é mais ou menos essa também, Rizek e amigos. Eu não diria que o Fortaleza é favorito, não cravaria, mas claro que um time joga um melhor futebol do que o outro e é claro que o Fortaleza hoje joga um futebol melhor do que o São Paulo. E o Fortaleza não quer esse discurso de favoritismo, principalmente porque o Juan Pablo Vojvoda, técnico do tricolor cearense, é um cara muito humilde, muito centrado e que não gosta dessa distração, digamos assim, do rótulo de favorito. Então, como eu falei, o Vojvoda é um cara muito pé no chão mesmo. E assim, para o jogo de hoje, o confronto já houve encontros, né, entre o Vojvoda e o Crespo. O próprio Vojvoda já teve um resultado muito bacana contra o São Paulo no Morumbi, comandando outro clube, claro. Então, eu acho que assim, o Fortaleza vai muito preparado para esse confronto. Vale lembrar que o tricolor cearense joga a Copa do Brasil desde a primeira fase, né? Então, é um time que está há muito tempo nessa competição. Assim como o São Paulo nunca foi campeão, mas o time vê como uma ótima oportunidade de fazer bonito e talvez eliminar o São Paulo, quem sabe, né? Eu apenas destaco que esse jogo não é muito parâmetro, porque o São Paulo poupou muita gente nesse dia. São Paulo, como a gente vem falando, para a gente considerar o Fortaleza melhor time, a gente olha a campanha dos dois no Brasileiro. E no Brasileiro, o São Paulo até agora jogou um campeonato meia bomba, poupando muita gente, né? Então, me parece que a história do Campeonato Brasileiro do São Paulo, ela tem parâmetros diferentes da história que o Fortaleza escreve. Por isso que se eu fosse dar o meu palpite aqui, eu acho que eu daria diferente dos amigos. E, meu caro, o Vojvoda já tem 26 jogos à frente do Fortaleza e eu acho que não é exagero dizer que a passagem dele é um negócio assim... estremeceu a mídia esportiva porque a gente não sabia o que esperar do Vojvoda quando ele vem para o Brasil. E o impacto é tremendo, né? O que você, mais próximo do que a gente, conta do impacto do argentino dirigindo o Fortaleza, Diego? Isaac, 70,5% é o aproveitamento do Vojvoda no comando do Fortaleza, né? Então é um número assim impressionante mesmo. E se a gente rodar a fita um pouquinho antes, o Fortaleza vinha fazendo aquela campanha com o Rogério Ceni, o Ceni acaba saindo, vai para o Flamengo. E aí depois do Rogério passaram por aqui Marcelo Chamusca e Anderson Moreira, que não deixaram nenhuma saudade. Então quando o Anderson sai, fica aquela dúvida, nossa, quem que vai assumir agora? Quem que vai assumir agora? Vai ser um nome brasileiro? Vai ser um gringo? Vai ser um estrangeiro? Veio o Vojvoda, que tinha feito algumas campanhas interessantes aqui na América do Sul. Mas, claro, ainda era uma grande incógnita. Chegou, a gente está falando hoje, se eu não me engano, hoje, algum desses dias, ontem ou hoje, se eu não me engano, ele completa 3 meses no Fortaleza. Então, assim, é um cara que há pouco tempo atrás ainda estava morando no centro de treinamento do clube. A família dele agora veio para cá, a esposa e os filhos, super bem recebidos aqui. Então, assim, a própria torcida do Fortaleza brinca muito com essa questão. Gente, se vocês verem esses meninos na rua, pagam sorvete para ele, que o homem tem que ficar aqui. Então, tem uma cláusula automática no contrato do Vojvoda de renovação. Isso é o que a diretoria do Fortaleza deseja, acredito que o torcedor também. E, assim, a grande incógnita e o que a gente fica esperando é até onde pode chegar esse Fortaleza, né? Qual que é o limite desse time? O que eles podem fazer ao fim da temporada? Aí só o tempo vai dizer, né? Eu queria falar dos dois técnicos aqui, PC, porque eu acho que nesse caso os dois são muito personagens. Vale! Né? A gente pode até colocar aqui no telaço a figura dos dois argentinos que hoje se enfrentam pela Copa do Brasil, porque o impacto do Crespo, ele talvez seja menor vendo o São Paulo jogar do que o impacto do Vojvoda na equipe. Mas o futebol ele vai além daquilo que a gente enxerga nos jogos, né? Então, assim, o Crespo ele tem sido muito responsável por reformulações que o Departamento de Futebol do São Paulo tem feito, inclusive quando ele reclamou domingo de estrutura,
Paulo Vinícius Coelho apurou e publicou um texto sobre isso no GE, ele estava falando super casado com o que pensa a direção do São Paulo. O São Paulo quer reformular o seu CT, o São Paulo entende que ficou parado no tempo, no investimento em estrutura, em pessoal, em tecnologia. Inclusive, o Crespo chegou a dizer para dirigentes do São Paulo o seguinte: o São Paulo não teria hoje como receber o Cristiano Ronaldo. Não teria como recuperar o Cristiano Ronaldo da maneira como o Cristiano Ronaldo gosta de se recuperar depois dos jogos, porque falta essa estrutura no São Paulo. E a gente não frequenta mais São Paulo já foi referência. São Paulo nos anos 90 foi referência. Então, assim, o Crespo tem sido muito importante porque ele está muito casado com o que pensam os dirigentes do São Paulo. No domingo, na segunda-feira à noite, inclusive, o Muricy Ramalho deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes de São Paulo, corroborando as palavras do Crespo, de que falta estrutura. O Carlos Belmonte, diretor de futebol, também foi às redes sociais e corroborou. Então, ele está muito casado com o que pensa a direção são paulina. Talvez seja hoje o treinador mais em sintonia com a direção hoje no futebol. Está super sintonizado o que pensa o Crespo e o que pensa o clube. E eu acho que o Crespo foi muito importante no São Paulo para ganhar um título que não vinha há muito tempo, o Paulista, para discutir a reformulação, para pensar no futuro do São Paulo também. E se ele conseguir trazer essa Copa para o clube, realmente vai ser um impacto ainda maior. Mas eu acho que a dificuldade do Crespo é justamente poder contar com o elenco do São Paulo nos jogos de Campeonato Brasileiro. O São Paulo fez escolhas. E aí, Losetti, como é que você vê o panorama desses dois argentinos aí? Falando agora especificamente do Crespo. Primeiro, Rizek, sobre a questão da estrutura do São Paulo, só quero lembrar que em 2013, o Rogério Ceni, ainda goleiro do São Paulo, disse uma frase que à época causou muito barulho, fez muito barulho no clube, que foi: o São Paulo parou no tempo. Se ele constatou aquilo em 2013, já vinha de algum tempinho. Então vamos contar aí 10 anos parado no tempo, no mínimo. O resultado disso acaba sendo uma estrutura muito deficitária, e eu que cobri o clube durante muitos anos como repórter, posso dizer que é assim, muito tacanho perto do que outros grandes clubes brasileiros têm hoje em termos de centro de treinamento. Precisa melhorar, e embora eles estejam sintonizados, foi bom o Crespo tornar isso público, porque quando torna público, obriga os dirigentes a também se manifestarem publicamente e assumirem compromisso de mudar, de reformular. Eu acho o Crespo fundamental, acho ele uma das melhores coisas que aconteceram para o São Paulo nos últimos anos, um pouco de conhecimento da diretoria, mas também um pouco de sorte, porque muitos técnicos foram entrevistados no início do ano e o Crespo foi um dos poucos que se encaixaram no orçamento. 10 técnicos foram entrevistados, mas a maioria não se encaixava num orçamento apertado de um time que está endividado, de um clube endividado. O Crespo se encaixava. Para a sorte do São Paulo, ele trouxe uma nova maneira de jogar. Acho, inclusive, que o fato de não ter havido férias, de ter começado o campeonato com tudo, aliada à intensidade que o Crespo impõe nos jogos e nos treinamentos, também colabora um pouco para esse alto número de lesões. Não é uma temporada normal de um clube, então também tem essa questão, mas acho que ele assim, eu gosto muito dele como treinador, das ideias. Eu gosto de treinadores que nem sempre tomam as atitudes mais populares, fazem escolhas às vezes difíceis, mas esse é o papel do treinador. Se for para alguém chegar lá e ser apenas um eco do que pede a torcida na arquibancada ou nesses tempos horríveis nas redes sociais, é muito fácil. Eu vou e ganho um salário menor que o do Crespo, mas bastante robusto para fazer isso. Então eu gosto de treinadores que... E ele, além de tudo, ele toma às vezes algumas atitudes que não parecem populares, mas a torcida ama ele, tem ele nos braços pela questão da entrega, da dedicação e da maneira como o São Paulo jogou boa parte dessa temporada ofensivamente, pressionando o adversário. Acho que faz parte de uma evolução de clube que começou o ano passado, mas ele atingiu um ponto muito importante.